tem reclamado aí do tratamento que a executiva estadual do PMDB tem dado a seus aliados. Tem tomado alguns diretórios. E o senhor se afastou completamente do partido. E agora está aberta aí uma janela, até o próximo dia 19 de março, para a mudança de partido sem a cobrança de fidelidade partidária, quer dizer, sem risco nenhum para o mandato. O senhor vai aproveitar essa janela? O deputado veneziano disse hoje que foi convidado, né, disse no Correio Debate que foi convidado pelo PSB, mas não vai, recusou, vai ficar no PMDB. E o senhor? O senhor já tomou uma decisão? Boa noite, Hermes. Boa noite, Helena, Zé Vieira. Nosso Wellington, eu quero abraçar todos vocês que fazem esse programa com muito brilhantismo e abraçar a parte mais importante, que são os telespectadores que dividem esse instante aqui conosco. Eu, na verdade, sabe, Helena, para ser bem objetivo com a tua pergunta, eu já deixei de reclamar, já faz um certo tempo, porque eu considerei esse tema, a partir da definição, uma página virada na minha vida. A partir do instante em que diretórios em que atuo politicamente nesses municípios há muito tempo foram modificados e José Maranhão não me deu um telefonema para dizer que ia fazer alteração, mudança nesses diretórios. Eu nunca tive outro partido, sempre fui do PMDB, cresci no PMDB. Ele era para ter me telefonado e ter dito: Gervásio, município tal, vamos modificar, mas antes disso, leve a notícia para os seus aliados, converse com os seus aliados, prepare o espírito dos seus aliados. Isso em gesto de apreço, de consideração, porque a vida em colegiado, ela exige isso, exige essa relação. Isso não aconteceu. E um outro fato que para mim também pesou demais foi o fato de ter sido preterido diante de um acordo que foi feito, em que nós combinamos que Manuel Júnior ficaria, Wellington, 2 anos na presidência do Diretório Municipal e eu iria sucedê-lo nos 2 anos seguintes. Esse acordo foi chancelado sob a presidência de José Maranhão. E depois disso, o acordo foi desfeito em favor de uma figura que não tem a metade da história que eu tenho no PMDB. Porque todo mundo lembra que Manuel Júnior, na primeira oportunidade, deixou o PMDB. Depois pediu para voltar, o PMDB recebeu o Manuel de volta. E mais recentemente, na eleição de 2014, Lena, ele acertou com um grupo que o candidato iria ser Vital do Rego para governador. Nós combinamos isso, nós pactuamos isso no dia daquela convenção do Clube Cabranco. E poucos dias depois ele estava no palanque do adversário do PMDB, o candidato do PSDB. Votou com ele no primeiro turno e no segundo turno. Contra o candidato. E são esses os valores do novo PMDB. E eu, particularmente, não tenho a obrigação de aceitar um negócio desse. Mas eu, graças a Deus, Lena, deito a minha cabeça no travesseiro toda noite, ciente de que cumpri as minhas obrigações. Eu não fiz favor a ninguém no partido. Eu cumpri as minhas obrigações. E nem culpo mais Manuel, porque essa era uma decisão do colegiado. O que tinha que prevalecer não era a vontade dele, era a vontade do colegiado. Dirigido por quem? Por José Maranhão. E isso não aconteceu. Então, resumindo, eu fui vetado pela executiva. E isso tem uma gravidade, isso tem uma profundidade muito grande para mim. Porque, por exemplo, imagine só, Wellington, qual é o município nesse estado que vai me procurar para ter a garantia de uma legenda para qualquer eleição que seja? Se eu disser que garanto o partido para tal município, ninguém vai acreditar. Porque todos sabem que nos meus municípios isso não foi garantido. Isso tem uma seriedade muito grande, Helena. Como é que você vai agregar força? Como é que você vai se expandir no partido se você é desacreditado pelo partido? Deputado, só para um esclarecimento. Agora, a questão concluindo, Wellington, a questão da mudança, ela está permitida. A PEC, a promulgação ocorreu agora no dia 18. E eu tenho conversado com os meus amigos. Fui, com muita alegria, convidado pelo governador Ricardo para ir para o PSB. Estou dizendo isso aqui praticamente em primeira mão. Fui convidado também por outros partidos de amigos que acompanharam de perto essa nossa peleja no partido. E fiquei feliz com o convite do governador Ricardo, sobretudo pelo histórico dele conosco. Desde a época de meu pai e chegando até
o período atual. Mas esse é um assunto que eu vou dividir a responsabilidade dele com os nossos amigos, com as lideranças que acompanham o nosso projeto ao longo de todos esses anos. E sai quando essa decisão? Quer dizer, você só tem até o dia 19, né? Tava aquela história de promulga, não promulga, aprova, não aprova. Então eu não tinha conversado com ninguém. As conversas que eu tinha tido, elas aconteceram nos episódios. Cada episódio que ocorria, você conversava, quando saía alguma coisa na imprensa, você terminava conversando com os amigos. Mas comecei a conversar agora, já conversei com alguns, e espero aí, mais uma semana, 10 dias, ouvir cada um dos municípios e tomar qualquer decisão, tomar a decisão que tem que ser tomada de forma combinada, pactuada. E o governador, ele lhe deu essa garantia que o PMDB não lhe deu, de autonomia nos seus municípios? Para você se filiar ao PSB, ele lhe garantiu que onde você for majoritário, você será, né, terá autonomia, o diretório será seu? Cada município tem uma particularidade. Sim, mas se você vai mudar, no PMDB você já sabe o que é que você tem, e você vai mudar sem essa garantia? Deixa eu te dizer. Ou você vai exigir essa garantia? Cada município tem uma particularidade. Cada município tem uma realidade instalada de partidos que estão com fulano, com cicrano, com beltrano. Lena, se dentro da relação existir reciprocidade, fidelidade, o restante é consequência. Essas duas palavrinhas estão perigosas nesse ano de 2016. Mas qualquer relação que seja... Só estão dando confusão. Qualquer relação que seja em partido, você tem que confiar, até que se mostre o contrário. Ou não é assim? Seja no PMDB, seja no PSDB, seja no PSB, qualquer entendimento que se firme em estar em qualquer partido, você confia até quando puder confiar. Enquanto não se provar o contrário, você está confiando. Deputado, só para esclarecer um ponto, o senhor disse que a quebra desse pacto, o senhor não culpa Manuel Júnior porque a decisão foi de um colegiado. Mas o senhor culpa Maranhão, que a mesma decisão foi de um colegiado, porque um tem culpa e o outro não. Não é que eu não culpe Manuel. Não é que eu não culpe Manuel. Claro que ele tem a participação de culpa dele. Mas a quem cabia a decisão final? A ele ou à executiva do partido? Se eu tivesse que responsabilizar, eu iria responsabilizar mais a executiva do partido ou ele? Claro que é a executiva do partido. Quem poderia chamar o feito à ordem era José Maranhão, junto com quem? Com a executiva do partido. Isso o José Maranhão não fez. Para mim, isso tem uma gravidade bem maior. Deputado, só uma pergunta. Mesmo que o senhor não mude de partido, vamos considerar que o senhor não mude de partido, nas eleições... Você ainda acredita nisso, Vieira? Qual seria a participação do senhor numa candidatura do PMDB em João Pessoa? Você ouviu o que Manuel Júnior disse comigo? Se você fosse Gervásio, você tinha coragem de subir no palanque dele? Você teria, Helena? Não. Não. É verdade. Você teria, Wellington? Não, de jeito nenhum. E o senhor, então... Hora nenhuma ele agregou o partido. Porque o projeto não é de partido. O projeto não é de colegiado, é um projeto individualista. É um projeto dele, mas deu, Wellington. Manuel De Júnior, Manuel. Mas foi abraçado pelo PMDB todo, porque aí você acabou de dizer que a executiva confirmou. Vamos ver quem é que fica, né? Não entendi. Como o senhor, Quem existem fica muitos como? outros PMDBistas, deputado, que não subirão no palanque de Manuel Júnior aqui em João Pessoa? Na vinda de Manuel Júnior, de Michel Temer, o que foi que a imprensa visualizou ali no PMDB? Foi um evento impactante? Por que só tinha aquele tantinho de gente? Quantas lideranças de proa você encontrou ali no partido, falo no que diz respeito a João Pessoa? Tem alguma coisa regimentada? Como é que está a chapa proporcional do PMDB? Veio diminuindo e chegou nisso. Chegou nisso. É fato. Quer dizer, é muita conversa e pouca ação, é isso? Em resumo. Não vejo ação e não vejo conversa. Porque se existisse conversa, se Manuel tivesse interagido com os integrantes do partido, tivesse valorizado, tivesse unido o partido, tivesse cumprido o compromisso comigo. Que discurso ele vai ter se na arrancada partidária ele quebra logo o compromisso, quebra logo a palavra dele? E todo mundo sabe que isso aconteceu. Então, deputado, o PMDB, que é uma legenda sempre teve muita importância na política da Paraíba aí desde
a redemocratização, o senhor, pelo que o senhor diz aí nas entrelinhas, claramente o partido está definhando. O PMDB, historicamente, Lena sabe disso, tive o prazer de conviver com Lena durante durante praticamente, e ainda convivo, desde que comecei na política. E o PMDB sempre foi, o PMDB da Paraíba, um partido de posições claras. Isso. Eu nunca vi, ao longo da minha vida pública, dentro do PMDB, qualquer jornalista nesse estado, Wellington, você que tem uma vivência muito grande e credibilidade, não estou aqui lhe bajulando, mas é verdade, eu nunca vi ninguém dizendo que o PMDB estava jogando em duas frentes, que o PMDB estava em cima do muro. Mas hoje, lamentavelmente, as pessoas me perguntam, e aí? O PMDB está com quem? O PMDB está de que lado? Isso até hoje não tinha acontecido. E eu realmente lamento, porque eu tenho história com o partido. Dos 58 prefeitos que o partido elegeu em 2012, só, se eu não me engano, 5 votaram no candidato a governador em 2014. Porque não houve alternância dentro do partido. O partido não se reciclou. Nem nos seus diretórios, nem nas suas candidaturas. Não houve uma inovação no partido. Você veja que José Maranhão tentou ser prefeito, ser governador pela 4ª vez. E é muito, você precisa oxigenar o partido, para que o partido se fortaleça, se projete. Eu cantei essa bola aqui no Sistema Correio há muito tempo. Há muito tempo. E está aí o resultado. Se nós tivéssemos seguido a tese mais fácil, que era uma aliança no primeiro turno ou com o PSB ou com o PSDB, se nós não tivéssemos tido a coragem de lançar uma candidatura própria em 2014, o partido não tinha hoje um senador da República e não tinha os deputados estaduais que tem. Outrora nós tínhamos 24, hoje nós temos apenas 4. Quando o governador Ricardo Coutinho lhe convidou para o PSB, qual foi a sua resposta? Fiquei extremamente agradecido. Primeiro porque durante toda essa movimentação, desde que nós nos aliamos, foi a primeira vez que Ricardo falou sobre isso. Ele foi extremamente respeitoso para comigo, ele compreendeu o meu momento, porque é uma questão de decisão de vida. Há uma vida dentro do partido. Se eu for considerar o período que não fui filiado, era meu pai, que também teve a mesma linha minha dentro do partido. Mas agradeci, fiquei feliz. Aliás, e ficou de dar a resposta até quando? Não, aí nós temos um prazo, né, Wellington? Dentro do prazo. É o prazo da janela. Dentro do prazo. Se for o senhor sair do PMDB, que eu acho que sai, aqui é achismo, opinião, um pitaco que eu estou dando. Quem mais vai com o senhor digno de registro? Wellington, deixa eu te dizer um negócio. Eu me sentiria indigno de estar numa aliança com o PSB, uma aliança verdadeira. Porque você veja que logo que Ricardo se elegeu, o partido majoritário, o PSB, e a bancada do governo se mobilizou para eleger Nabô, primeiro secretário. Nabô, no primeiro mandato, foi para o segundo cargo mais importante da casa, o de primeiro secretário. Sob a confiança de quem? Do partido majoritário na Assembleia, que é o PSB, e a bancada do governo. Naquele instante, nós só éramos 2, eu e Nabô, que o PMDB estava dividido na eleição da mesa diretora. Todo mundo lembra disso. E também a presidência da casa para o segundo biênio. Por que é que o elenco está na Assembleia? E os cargos de primeiro escalão que José Maranhão indicou? Então eu não me permitiria, Wellington, subir num palanque em João Pessoa e assistir Manuel Júnior, que seguiu outro caminho, que está noutra corrente dentro do PMDB, uma corrente totalmente isolada, criticando a aliança que nós fizemos. Criticando um cenário que nós estamos nele. A não ser que nós renunciássemos a essa aliança. Mas fora disso, eu não me permito a absolutamente nada. Agora, Hermes falou no começo aqui da nossa entrevista. Gervásio defende uma aliança com o PSB. Hermes, eu defendi a candidatura própria. Nos 223 municípios. Eu defendia isso, inclusive em João Pessoa, Wellington. Mas desde que fosse uma candidatura
que se encaixasse no perfil do cenário que nós adotamos. Por exemplo, para finalizar, Zé Maranhão candidato a prefeito. Era um direito ou não do partido? E no cenário do arco de alianças que nós temos? PSB, PTB, PDT, são vários partidos. Se Zé Maranhão não fosse para o segundo turno, ou se fosse para o segundo turno, estaríamos todos juntos, dentro desse arco de alianças, dentro dessa realidade partidária, no segundo turno. Mas a escolha de Manuel é uma escolha que está totalmente fora de tudo isso. E você não tem como, em política, jogar dos dois lados. Então você acha que é certo o troco que o governador Ricardo Coutinho e o PSB estão dando em cima de Veneziano lá em Campinas, que Veneziano está dentro dessa aliança, está se comportando conforme você estava defendendo que o PMDB todo se comportasse, e porque não conseguiu o apoio do PMDB em João Pessoa, Ricardo Coutinho lança um candidato contra Veneziano em Campinas? Você acha que isso é certo? Primeiro, eu não Você acho... acha que ele está no direito dele de dar esse troco? É pergunta e resposta ou só pergunta? Pergunta. É uma interrogação bem grande. Deixa eu lhe dizer. Eu disse a Veneziano, há mais de 6 meses, há 6 meses atrás, quem é o comandante do partido? Não existe discussão de colegiado. Zé Maranhão toma a decisão e a decisão está tomada. E se as regras são essas, terminam trazendo consequências. Veneziano, esse comportamento de José Maranhão vai trazer consequências por todo o estado da Paraíba. E o principal reflexo será em Campina Grande. E é preciso que a executiva do partido perceba a importância do projeto PMDBista em Campina Grande. Agora, Campina Grande, ainda assim, diante dessa nova realidade, que foi uma escolha que o PSB fez dentro do critério, imitando a tese de Zé Maranhão, com a diferença. Adriano Galdino está na aliança. Se Adriano Galdino não for para o segundo turno, ele vai votar em quem? Se Veneziano não for para o segundo turno, Veneziano estará com quem? É uma realidade completamente diferente do que está se fazendo aqui em João Pessoa com o PMDB. Porque o cenário de uma eleição numa cidade que tem 2 turnos, Wellington, é infinitamente diferente dos outros municípios. A primeira coisa que você observa é a seguinte coisa: puxa vida, José Maranhão indo para o segundo turno, o PSB vota nele? Manuel Júnior indo para o segundo turno, fica com quem? Vai para onde? Essas coisas elas precisam ser pensadas, raciocinadas, mas não estão sendo. E eu não sei por quê. Não conversaram comigo, não me explicaram isso, e eu fico realmente muito confuso com relação a esse comportamento que até então eu desconhecia do PMDB. Mas rebelião contra o comando de Zé Maranhão, pelo menos na história recente do PMDB, eu só vi uma, que foi aquela que deu origem ao acordo para você ser o segundo presidente aqui em João Pessoa, que foi comandado por Wilson Santiago e Manuel Júnior. Ali foi muito antes. E Manuel Júnior, pois é. Ali foi mas muito... não foi o acordo para manter José Maranhão na presidência, que deu a presidência de João Pessoa a você e a Manuel? Não, isso aí já foi bem depois. Foi em 2010? Não, foi feito... 2011. Não, foi feito o acordo da composição. O Wilson tinha o interesse de ser presidente. E depois e Maranhão também. Então houve a unificação da chapa. Que o Wilson tinha o apoio de Manuel Júnior para tirar Maranhão do comando. E nesse entendimento, se projetou o PMDB. Depois disso teve uma reunião, é verdade, Lena? Depois disso teve uma reunião. Tem uma memória boa danada. Depois disso teve uma reunião para definir a segunda etapa, que era o quê? O diretório de João Pessoa. Isso. A memória da Lena é boa mesmo. Muito boa. E nessa reunião ficou aquela história, vai para frente, vai para trás, eu queria, Manuel queria. E aí culminou com aquele acordo para que Manuel fosse... Mas Maranhão já estava eleito, já era uma etapa vencida. Mas foi uma coisa depois da outra, né? Logo em seguida. Foi para conciliar, foi para arrumar todo mundo. E aí Manuel ficou realmente no primeiro período, nos 2 anos. O outro seria o senhor. E no acordo, feito na presença de todos, e graças a Deus, reconhecido por todo o executivo. Porque além de não ter o acordo cumprido, você ainda passar por mentiroso, aí era horrível, né? Já imagine só. Mas, enfim, foi assim que se resolveu, foi assim que as coisas aconteceram. E agora, mais recentemente,
eu falando com o José Maranhão por telefone, ele disse que estava pensando em renovar o PMDB. E o que era que eu achava? Eu disse, olha, Maranhão, eu não tenho mais ambiente para estar brigando nem discutindo. O que aconteceu para trás, para mim já foi suficiente. Vou manter os nomes, faça como o senhor quiser. Eu não estarei questionando nada. Tanto é que eu nem fui para a eleição. Eu ia lá dizer o quê? Eu não me daria ao luxo de estar lá para fazer qualquer fala que pudesse criar um mal-estar. E respeito à minha história no partido. Porque se eu fosse falar, eu ia ter que falar o que tem ocorrido. E eu não preferi não ir. E, pacificamente, a chapa foi repetida e Maranhão está aí novamente, mais uma vez, sem a alternância que tinha sido combinada, sem o rodízio que tinha sido pactuado. Você lembra disso também? Quando houve aquela junção, se pactuou que nós iríamos estar reciclando o partido. O próprio Maranhão deu entrevista na época sobre isso, mas preferiu a manutenção. E está aí o resultado. Deputado, eu vou só fazer uma observação. Semana passada eu fui o único aqui na bancada, né? E como eu não vivo política, acho que dei um tremendo fora, que talvez o senhor confirme agora, mas eu disse que não conseguiria ver o senhor em outra legenda que não fosse o PMDB. O senhor tem a marca do PMDB, parece que tatuada, carimbada. Como é que vai ser se livrar dessa marca aí depois de tantos anos? Tem um laser que tira mancha, tira tudo. Eu acho que eu estou muito bem comigo. Estou muito tranquilo. Estou muito sereno. Se eu tiver que tomar a decisão de deixar o PMDB, eu tomarei essa decisão com muita segurança. Com muita segurança, porque eu tenho uma coisa que me dá muita força dentro de tudo isso que aconteceu. É a certeza de que liderança nenhuma nesse estado vai me procurar para garantir o PMDB no seu município. Vai procurar Zé Maranhão, vai procurar um deputado federal, mas Gervásio não. Gervásio não garantiu em Sapé, porque o pessoal de lá foi tirado sem ele ter tido nem, sem ter dado conhecimento a Gervásio de que isso ia acontecer. Gervásio tomou conhecimento por onde? Pela imprensa. O pessoal de Alcantil, o pessoal de São José de Caiana, lá em Mataraca, que foi o deputado mais votado do município. Então, Wellington, isso cria realmente uma fragilidade tremenda. E aí, vamos para frente. O PMDB desses municípios, pelo menos em parte, continua com o senhor, apoiando o senhor. Como é que o senhor resolveu isso? Nessas áreas que o Maranhão pintou e bordou sem o seu conhecimento. Se eu não tivesse uma identidade tão forte com essas pessoas, com essas lideranças, eles tinham me deixado no outro dia. Porque o mínimo que eles iriam dizer, esse deputado é fraco demais. Como é que um negócio desse acontece e nem ele sabia? Mas se o senhor ficar no PMDB, eles não vão dizer isso, não. Esse cara é fraco demais. O PMDB fez o que fez e ele ficou lá. Pergunta difícil. O Hélio chancelou sua ida aí, viu, deputado? Bom, chancelou. É tão difícil, viu, Hélio? É tão difícil. Gaveta não vale, Wellington. Tem que ser pergunta mais fácil. Mais fácil. Olha,